Então vamos lá para a nossa quarta e última aula desse módulo, galera. Pessoal, depois que a gente plantou a nossa sarracênia aqui no vaso, como que você vai manter ela, né? Então, e como que a gente mantém uma sarracênia? Quais são as condições climáticas, né? Vocês vão reparar que eu já estou de blusa aqui nesse vídeo, porque aqui está frio. Então, mas mesmo assim, isso não impede você de cumprir com as condições climáticas, tá? Então vamos lá, o que você vai fazer? Vamos lá, agora eu vou pegar a nossa sarracênia que a gente plantou devidamente e você vai colocar ela em um ambiente como se fosse um pântano. Plau, aqui ó, na água. Isso, por que na água? Vocês estão vendo até que a água tá meio lodosa, ó, tá com isso daqui, porque a água da chuva cai aqui funciona assim, ó, aqui é sítio, né? A gente está em um ambiente totalmente aberto, ó. Vocês vão ouvindo o barulho da natureza aí, né? E como que funciona isso? As sarracênias são plantas que na natureza não vivem embaixo de árvores, não vivem entre arbustos devidamente assim cobertos por ela. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Que essas plantas não são plantas que ficam cobertas, não são plantas para ficar dentro de casa. Elas são plantas de ambiente ensolarado. São plantas que ficam no sol, são plantas que ficam na neve. O ambiente da onde as sarracênias vêm costuma nevar, costuma alagar, costuma ter intempéries de tempo, de clima, de sol e outras coisas mais que fazem com que essa planta seja tão especial. Então, características a respeito de clima especificamente é muito extremo. Então, essa planta suporta muita coisa. Ela aguenta ficar no sol mesmo, tá? Eu vou mostrar aqui. Bom, a nossa sarracênia está aqui. Recapitulando novamente. Viram como que a gente plantou, né? Costinhas virado para o canto do vaso, frente de crescimento virado para o meio. Por quê? Porque a frente de crescimento vai crescer assim e ela vai ocupar o vaso inteiro, tá bom? E a partir desse momento essa planta vai se desenvolver, tá? Agora aqui, por exemplo, nós moramos em São Paulo, está frio. Na sua região, aí onde você mora, talvez no norte, no nordeste, na Bahia, pode estar calor. Mas isso não impede a sua planta de ter também as condições dela de clima, como por exemplo dormência, né? As sarracênias fazem dormência no período de fevereiro, quando começa o frio aqui no Brasil, até meados de setembro, ali outubro, tá? Que começa a primavera novamente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Nessa época vai fazer frio. E conforme a temperatura baixa, essa planta, ó, começa a entrar em dormência. Seca as armadilhas, ela começa a ficar menor. A coroa talvez desenvolva, mas não vai desenvolver tantas armadilhas grandes. As armadilhas vão ser menores. Vamos ali olhar algumas maiores. E agora que devidamente vocês estão vendo o canteiro de sarracênias com algumas sarracênias que já estão entrando em dormência, ó, você pode ver, né? Algumas armadilhas já estão mortas, algumas já estão caídas, né? E outras nem tanto. Então, você vai reparar que nessa época, tanto uma quanto a outra pode dormir ou não. Isso vai acontecer aí também na sua região, no norte, onde é calor. Por quê? A sarracênia pode ou não escolher entrar em dormência por conta da temperatura. E isso também não vai afetar o crescimento da sua planta, o fato dela não ter dormência. Quando ela atingir o limite dela e ela encontrar que ela precisa fazer a dormência, ela fará a dormência. E aí ela vai começar a abortar algumas armadilhas, começar a ter aí talvez armadilhas menores, vai secar e ela vai ficar apenas com a coroa. Tomar muito cuidado nessa época, porque, na verdade, isso daqui vai fazer parte de uma outra aula que nós vamos dar para vocês. Mas nessa época, mantenha os vasos podados. Aí você vai ver, Rafa, mas você tá vendo aqui que tá tudo sujo, tem um monte de utriculária, tem musgo nascendo, por que você não podou ainda? Porque para mim ainda não deu tempo. Mas aqui nós utilizamos um fungicida sistêmico.
essa aplicação desse fungicida sistêmico garante que eu não tenha fungos nessa época. Por quê? Altíssima umidade, baixa temperatura, falta de sol, talvez não esteja um dia tão ensolarado, talvez nublado igual hoje, pode sim ocasionar fungos. E o fungicida vai evitar que você tenha problemas com as suas sarracênias, como folhas tortas e outras coisas mais que você vai aprender numa aula futura. Então, depois nós vamos ter uma aula só falando sobre inseticidas e algumas pragas que podem atacar as suas plantas, tá bom? Isso aí é uma aula que está mais para frente. Mas, resumidamente, Rafa, como que eu mantenho a sarracênia? Galera, dentro de uma bacia ou dentro de uma mesa dessa com água, no vaso desse daqui, olha a nossa sarracênia purpúrea. Você vai deixar aqui, ó, 2 dedinhos de água. É que essa mesa eu já deixei ela com menos água agora, mas você pode ver que ela tem água lá. Já deu uma secada na água, vou deixar um pouquinho mais. Mais 2 dedinhos de água e acabou. Ah, na minha casa não tem uma mesa desse tamanho. Pega uma bacia com água, se você tiver muita sarracênia. Um vaso auto-irrigável. Um pratinho, alguma coisa, um prato que dê para colocar água embaixo. Só não pode deixar isso daqui secar. Sarracênias gostam de musgo molhado, tá? E de preferência, como vocês aprenderam, um musgo que tenha lá aquele dreno, né? Aquela composição mais perlita do que menos musgo, vai ajudar muito na hora da sua planta fazer aí esse trabalho. Por quê? Como ela vai ficar dentro d'água, e aí vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, essa, ó, tá vendo? Tem bastante perlita lá dentro e o musgo tá lá. A perlita vai fazer com que as raízes cresçam muito melhor por entre o musgo, porque ela não vai deixar o musgo compactar. E isso vai garantir que se você tenha armadilhas assim, ó, olha só, que planta linda, olha só essa daqui. Maravilhosa, né? Essa planta, por exemplo, esse híbrido de leucófila, ele tá num substrato bem adequado, bem drenado, apesar de estar dentro da água, a planta não morre afogada por conta do substrato que nós criamos. Beleza, galera, que você aprendeu aí. Então, no demais, bom, nessa época agora, o que a gente faz, né, para sarracênias, né? As sarracênias, na época de frio, que você já aprendeu entre a dormência e a primavera, que é onde vão vir as flores e tudo mais, a gente costuma fazer a poda das sarracênias. E como é que a gente... Então eu vou escolher aqui uma sarracênia para a gente podar. Tá? Então nessa época agora, né, aproximadamente aí quando a primavera, o inverno começa a chegar, você pode ou não esperar o inverno passar para poder fazer a poda. Eu prefiro fazer uma poda preventiva, ou seja, antes do inverno detonar com a minha planta geral, eu saio detonando com ela primeiro. Vamos escolher essa, o que é essa daqui? A lata, Sarracenia alata, olha aí. Então vamos colocar só ali no espaço para vocês verem, tá? Espera aí, eu vou pegar aqui o tripé para ficar mais fácil. Eu estou filmando com uma mão, mas vamos lá. Então eu coloquei ela até numa outra parte aqui. O que você vai fazer com a sua sarracenia oficialmente falando? Você vai pegar ela, ó. Vamos lá, vamos daqui que vai ficar melhor. Aqui está frio e é por isso que eu vou estar de blusa. Nós vamos separar as folhas que estão secas, ou seja, essas daqui. Vamos ver se aqui, peraí, para vocês terem a certeza. Pronto, então a gente vai separar aí as folhas secas. Na natureza isso acontece normalmente, isso acontece sozinho. Por quê? Lá tem pragas, lá tem o clima, lá tem o inverno. As baixas temperaturas ajudam essas plantas a fazerem essa poda. Na sua casa você não tem o gafanhoto, nem neva talvez, porque nós estamos aqui no Brasil. Então você não tem lá as condições que vão fazer essa poda naturalmente. Então aqui no Brasil é necessário que a gente faça a poda manual. Para isso você pode utilizar ou a tesoura de casa mesmo, tá? Aqui, ó, simples. A de debastar é melhor? Sim, a tesoura de debastar é melhor. Nós vamos utilizar a tesoura de casa para você entender que você pode sim fazer com a tesoura de casa, mas você pode utilizar uma tesoura de ponta fina na sua casa sem problema nenhum. Você vai pegar, vai escolher aqui a coroa e vai simplesmente cortar. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Ó, você vai cortar exatamente acima da coroa. Ó, você vai aqui na folha, 1, 2, 3 e corta. E você vai escolher cortar todas aquelas, ó, com a tesoura mesmo, ó, que estão apresentando características de dormência. Ou seja, essa daqui, por exemplo, ó, ela não dormiu totalmente ainda, mas ó, já começou a secar. Ah, já deu. Então a gente pode sim fazer essa poda. Você vai vir aqui, vamos escolher essa que está totalmente seca, poda. Vamos lá, vamos cortar mais uma. Aqui, ó. Poda. Vamos cortar outra. Ou simplesmente, se tiver fácil, você vem aqui, ó, e puxa, e arranca, tá? Você pode escolher ou não podar essas armadilhas tortas aqui, ó. Essa planta pode ter sido atacada por algum fungo, e é por isso que ela desenvolveu essa armadilha torta, que veio antes da armadilha da frente. Então, como ela veio antes da armadilha da frente, eu posso entender que o problema foi resolvido, porque a armadilha da frente saiu normal, e as do lado também estão crescendo bem, então essa daqui foi uma armadilha que simplesmente se desenvolveu errado, tá? Então é isso, a gente faz a poda e remove todas as armadilhas secas. Para ser mais especificamente, mais especificamente falando, você vai ver aqui, ó, que nós podamos, ó, dá para ver exatamente onde nós podamos cada uma delas, olha aí, tá? Nós removemos todas as armadilhas secas e largamos essa daqui para trás apenas. Só porque ela não apresenta tantas características. Mas eu poderia simplesmente vir aqui, 1, 2, 3 e, por exemplo, vou pegar essa torta aqui, ó, uma armadilha torta, né? Ela nasceu antes, ó, ela nasceu antes da armadilha nova, que tá aqui. Então eu acredito que ela ficou desse jeito porque ela apenas se desenvolveu mal. E vou lá e corto, tá? Mas eu vou deixar essas aqui por uma questão apenas de fotossíntese, porque a planta continua sendo planta e vai precisar fazer fotossíntese normalmente, tá? Então, nesse caso, nós já fizemos a poda. Você também pode escolher remover a sujeira do vaso, né? Musgo, mato, o musgo que cresce para cima da planta, ó, isso daqui, ó. Esse musguinho, ele cresce às vezes aqui em cima da coroa, ó, aqui, ó. E é muito simples de remover, você vem com a tesoura mesmo aqui, ó, e retira ele, tá? Se você escolher replantar, o que não deve acontecer agora, você deve replantar as suas sarracênias, geralmente na primavera, porque é mais calor, mas se você escolher replantar, você remove esse musgo todo. Beleza? Bom, então é isso. O sarracênia gosta de quê? Gosta de sol. Quantas horas de sol, Rafa? Acima de 4 horas de sol seria ideal. Sol. Quanto mais sol a sua planta toma, melhor. Mas claridade ela vai bem? Ela também desenvolve na claridade, mas ela necessita do sol, porque é uma planta de sol. É uma planta que foi feita para ficar do lado de fora de casa, não dentro de casa. Se for dentro de casa, como que faz? Isso aí é cultivo indoor e faz parte de uma outra aula que nós vamos ensinar para vocês. Beleza, galera? Bom, então é isso. Sol acima de 4 horas, tá? Não precisa de estufa. Sarracênias não necessitam de estufa. Mas se você colocar elas dentro da estufa, elas também vão bem, tá? Mantenha o vaso podado, tá? Lembre-se, nessa época, entre fevereiro e setembro, elas fazem dormência, então é normal, armadilhas mortas, armadilhas secas, tá? Quando nessa época for necessário, nós vamos ainda aprender mais sobre, na próxima aula, sobre um pouco dos fungos e outras coisas mais. E aí nós vamos englobar todas as plantas para ficar mais fácil de vocês entenderem. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Vou deixando meu abraço para vocês e finalizando mais esse módulo. Que legal, você chegou tão longe, já aprendeu tanto. Se você tiver dúvida, me chama no privado para a gente conversar, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Bom, é isso aí, galera. Até a próxima aula. Tchau!